Bem, gente, boa noite. Eu estava aguardando o professor Paulo Couceiro. Ele mandou uma mensagem dizendo que ele vai ficar os 30 minutos iniciais, mas por enquanto ele ainda não, eu acredito que ele ainda não está presente, que eu não percebi. Mas nós vamos dar início. Está? Está, professor? Oh, ok, ok. Ah, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a coordenação do curso, né? Conversar um pouquinho sobre o curso. Já vou adiantando que na próxima semana o, o pró-reitor de ensino de graduação, professor Davi, concordou em participar, né? Disse que ele gostaria dele mesmo estar participando, não indicaria ninguém para participar. Então, a gente vai ter na próxima semana a presença do pró-reitor. A gente vai fazer algumas falas sobre a coordenação de curso, tá? Eu selecionei aqui três tópicos, né? Desculpem, quatro temas, né? Quatro temas, quatro tópicos para a gente conversar sobre. A diferença entre coordenação de curso e departamento de química, né? Que há sempre essa confusão, né? Sobre departamento, sobre coordenação, a quem deve recorrer, né? A quem deve procurar, enfim. E aí a gente vai depois falar especificamente sobre a coordenação do curso, né? Um pouco sobre o currículo e algumas outras orientações. Vocês podem perguntar, o professor Paulo também pode acrescentar algo, né? No decorrer da minha fala, não tem nenhum problema. E ao final da fala, aí quem estiver também querendo fazer perguntas também está aberto para as perguntas, tá? Então, a primeira coisa é a gente ver essa diferença entre a coordenação de curso e o departamento de química, né? Pelo nome, né? Acho que agora a gente até faz uma diferença, porque antes o curso se chamava curso de química, né? Um curso de graduação em química. Não tinha nem a denominação licenciatura e nem a denominação bacharelado. Hoje já tem essas denominações, né? Desde 2000 para cá, houve uma separação no momento do ingresso. Bem, a coordenação do curso de licenciatura em Química, ela está vinculada, né, ao Instituto de Ciências Exatas, o ICE, né, eu vou logo falando as siglas para vocês irem principalmente os calouros, né, irem se adaptando, e também responde, né, à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, a PROEG, né. O Departamento de Química não tem nenhuma gerência sobre o curso de licenciatura em Química ou qualquer outro curso. O que a gente tem é uma proximidade física e a maioria, né, dos professores, né, que atendem por conta das disciplinas, como o curso está organizado, são exatamente do departamento de Química. Mas o chefe do departamento ele não tem gerência sobre a coordenação do curso, nem sobre o coordenador. O coordenador responde ao diretor e à pró-reitoria. Tá? O departamento de Química ele tem o seu colegiado, que é composto pelos professores, eu coloquei só professores, mas a gente também tem os técnicos, tá, que compõem o colegiado, e também representante discente, tá? Na verdade, toda a universidade, vocês vão observar, vocês podem, né, se informar, isso é bom, participar, saber. Toda a universidade, ela tem uma estrutura em que as decisões são tomadas nos colegiados, né, ou conselhos, né? Então, tem uma composição e essas decisões são tomadas nos conselhos e colegiados. O departamento de química também ele gerencia, né? Ele tem os professores que estão lotados, né, no departamento e ele também gerencia a infraestrutura e o espaço físico. Tá? Isso não é papel da coordenação. O departamento de química é como se ele fosse um prestador de serviço.
E aí ele presta serviço não só para os cursos de química, como o bacharelado e a licenciatura, mas ele presta serviço para vários cursos dentro da universidade. Tá? Então, o departamento de química atende a vários cursos. Já a coordenação, ela não atende a vários cursos, né? Ela precisa de departamentos ou faculdades, outras unidades que possam estar atendendo a, as suas necessidades no caso da oferta das disciplinas. A coordenação, ela também tem, assim como o departamento, ela também tem o seu colegiado de curso, e nesse colegiado depois eu vou explicar como é que ele é composto, né? Ela tem duas comissões atreladas, né? Isso é uma decisão desta coordenação, podem ter podem ter outras comissões e outras coordenações, né? Atualmente, nessa coordenação, nós temos o núcleo docente estruturante, que é uma comissão, essa comissão ela é obrigatória, todo curso deve ter, porque faz parte do processo de avaliação do Ministério da Educação. E nós temos uma comissão que nós estabelecemos, que é uma comissão de estágio e atividades complementares. No colegiado do curso, também temos, né, assento os discentes podem participar no colegiado do curso. Aqui, só para a gente ter uma noção, né, do departamento de Química, o departamento de Química, nos últimos anos, né, comparando de quando eu fui aluna, né, é um departamento que cresceu muito, tá? Cresceu muito esse departamento, né? Nós temos aí em torno de 41 professores efetivos, concursados, e temos também ainda os professores que são professores substitutos e professores também voluntários, né? O departamento a gente não tem assim de uma forma bem definida, né? Que a gente diga assim, aqui é a área tal, mas a gente tem mais ou menos uma ideia, né, das sub-áreas, de organização das sub-áreas da química, né? Então, nós temos professores, né, que são do ensino de química, que eu faço parte desse quadro, a fisicoquímica, né, a química analítica, a química inorgânica. O maior quadro é da química orgânica. Né? O maior quadro é de professores da química orgânica. Temos professores que estão ainda em doutorado, a maioria, aliás, praticamente todos os professores são doutores, né? Eu acho que nós só temos dois que estão fazendo doutoramento, né? Na verdade, três, porque a professora ainda não defendeu a sua tese, né? Então, vocês, daqui a 15 dias? Ótimo. Então, vocês observem que nós temos um quadro muito bem qualificado, né? Eu não vou falar, eu vou me ater mais à coordenação de curso, então eu não vou falar a questão de espaço físico, e daí se num outro momento, né, a gente pode convidar o professor Paulo e ele pode falar sobre essas questões de espaço físico, falar dos laboratórios, enfim, né, que aí é mais mesmo parte do departamento. Então, em termos de atendimento ao curso de licenciatura em Química, a gente tem um quadro bem qualificado. Eu penso que uma das últimas áreas, né, sub-áreas que veio compor esse quadro é o ensino de Química, que é recente também, né? Nós não tínhamos nem programas de pós-graduação no Norte, há mais ou menos aí uns 7 anos, né? 8 anos não se tinha, agora nós já temos alguns, né? Tem havido todo um esforço para formar pesquisadores, né, nesse campo, que é o ensino de química, que apesar de ter começado lá no final dos anos 70, né, ainda ficou muito centrado na região sul e sudeste.
Bem, atualmente estamos na coordenação, eu e o professor Paulo, né, instituído pela Portaria 730 de 2021. Na verdade, a coordenação era uma coordenação que começou, toda a gestão fica por 2 anos, né? Começou uma gestão, eu e o professor Rafael em 2021 saiu para o doutorado dele, né? Teve seu afastamento, e aí eu assumi, eu era vice-coordenadora dele, então assumi a coordenação e precisava de um vice-coordenador e convidei o professor Paulo. Mas a nossa, então, o que eu estou fazendo é dando uma continuidade naquela gestão anterior. Então, a nossa gestão ela vai ficar até abril de 2022 agora. E aí depois a gente vai fazer a partir de fevereiro já fazer uma consulta pública para ter uma nova eleição para novos coordenadores assumirem a partir de abril. Como a oferta de disciplina pelo calendário é em março, então ainda vai ser ainda nesta coordenação que vai ser feita a oferta para o 2021/2, tá? Agora, assim, como é que se constitui, em termos de professores, o colegiado do curso de licenciatura em Química? O colegiado se constitui por representantes de todas as unidades e departamentos que atendem ao nosso curso, né? Que nós temos disciplinas no nosso curso, tá? Então, nós temos disciplina do departamento de matemática, né, do próprio departamento de química, do departamento de física, do departamento de estatística e do departamento de geociências. Do departamento de geociências, temos apenas uma disciplina eletiva. Então, quando a gente está construindo né, reestruturando, construindo o projeto pedagógico de um curso, nós precisamos consultar os departamentos, eles precisam participar dessa reestruturação, porque são exatamente esses departamentos que vão assumir, né, esse ônus que ter mais carga horária, se a gente estiver criando mais disciplinas. Então, não pode simplesmente um curso fazer uma reestruturação, tirar disciplina, incluir disciplina, sem fazer uma consulta ao departamento competente, né? E todos esses departamentos que eu mencionei são todos pertencentes ao Instituto de Ciências Exatas, mas nós também somos atendidos, né? Eu dei uma olhada porque nós temos a universidade, ela tem duas formas de organização, né? Que essa organização institui os departamentos, mas também tem uma outra organização de faculdades com coordenação acadêmica e coordenação de curso. O nosso é ainda no formato antigo, né? Mas a gente tem aí a coordenação acadêmica da FLET, né? Que é a Faculdade de Letras, que nos atende, né, com a disciplina de Libras, né? Então, essa daí ela já tem um outro formato. E temos ainda também, o que nos atende, a Faculdade de Educação, que é uma faculdade, a FLET já é uma faculdade mais recente, né, uma organização mais recente, mas a Faculdade de Educação é mais antiga, então ainda está no formato ainda muito parecido ainda à organização com o Instituto de Ciências Exatas. A Faculdade de Educação, ela nos atende nos seus 3 departamentos: o departamento de métodos e técnicas, com a disciplina de didática, o departamento de administração e planejamento, que é a parte que atende disciplinas voltadas para as políticas públicas. Então, nós temos aí os problemas educacionais da região amazônica, né, que a gente costuma chamar carinhosamente de pera, não é, professor Paulo? O professor Paulo às vezes dizia para a gente que era um abacaxi. E também ela atende com a legislação do ensino, né? E aí o departamento de teorias e fundamentos, que nos atende com fundamentos da educação e com a psicologia da educação 2, né? Então,
na reestruturação que nós fizemos, foi preciso consultar todos esses departamentos no momento em que nós enviamos, né? Toda a documentação de reestruturação precisa ter o documento de aceite, de modificação de disciplina de todos esses departamentos, tem que estar junto, tem que ter um documento que foi passado em reunião, tem que ter a ata das reuniões, então não é reestruturar um curso, não é algo tão simples, a gente leva até a gente também entender o próprio funcionamento da universidade, a gente leva um tempo, né, aí para poder construir e dar fazer todo o processo necessário. Todas as decisões, por exemplo, que a gente toma, são todas em colegiado, né? Então, quando, por exemplo, agora, acho que no próximo dia 14, vai ter uma reunião do colegiado de curso, onde nós um dos pontos de pauta é a aprovação dos planos de ensino dos professores deste semestre e outros planos que porventura estão sendo entregues atrasados, mas então tudo passa, então vamos supor que vai ter um grupo de alunos solicitando disciplina para período especial de férias. Vai ter que passar na reunião de colegiado. Tá? Não é o coordenador ou a coordenadora que toma essa decisão é sempre uma decisão em colegiado, né? Na verdade, o coordenador ele nem vota, né? Ele só vota se for numa questão de desempate. Quem vota são os membros do os outros membros do colegiado. Aí aqui para a gente falar um pouco sobre o currículo do curso, né, para a gente fazer toda a reestruturação, né, a gente tem que atender uma gama de normativas, sejam normativas que são estaduais ou federais. Aqui eu dei o destaque, deixa eu só. Aqui o apontador. Aqui eu dei o destaque para né, para esses dois aqui apenas a título histórico, né? Aqui é quando, em 1963, né, um decreto em que foi autorizado o funcionamento do nosso primeiro curso de licenciatura em Química, que foi o primeiro curso de licenciatura. Só um minuto, gente. Pronto. Foi o primeiro curso na região norte, né, já tinha um curso de química, mas não um curso de licenciatura, era um curso de química industrial no Pará, mas aqui foi daqui do Amazonas foi o primeiro curso de licenciatura em química, né, que é de 1963. E aqui essa outra normativa aqui, que é do Ministério da Educação, é quando o curso foi reconhecido, foi em 1972, né? Ele foi autorizado o seu funcionamento, ele foi criado em 63, mas ele passou por um processo de avaliação e foi reconhecido pelo Ministério da Educação em 72. Bem, para a gente poder construir, então, todas essas outras normativas aqui a gente deve atender. É claro que eu não coloquei todas na apresentação, são muitas, eu só coloquei algumas para vocês tomarem ciência, saberem, né, que tudo aquilo que foi pensado para o curso não foi pensado simplesmente de qualquer jeito, né? Tem um porquê, uma coerência de estar, né? De determinadas disciplinas estarem no currículo de vocês. Então, aqui a gente tem que ainda está vigente, né? Esse parecer aqui, né, que é o número 1103, que é das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de química, não foi, ele é de 2001, até o momento ele não foi revisado, não foi criado outro, ele permanece vigente. A gente tem aqui um que estabelece aqui, né, que daí já é a resolução que estabelece também as diretrizes, né, que determina aqui as diretrizes. A gente tem uma lei
federal, que é a lei que dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras. Se vocês olharem, essa lei é de 2002, mas de fato o Libras só entra no currículo nosso a partir de 2010, tá? A lei é de 2002, depois teve decreto, depois teve outra lei, e aí quando foi em 2010, o curso que não tivesse Libras, o aluno não formava, então aí não teve jeito, teve que inserir Libras no currículo. Aqui é um parecer sobre uma consulta pública, né? Porque a primeira diretriz curricular de formação de professores gerou algumas dúvidas, então teve várias consultas. Aí aqui a gente tem aqui uma diretriz curricular sobre a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que nós tínhamos, né, que no currículo de 2016 atender, porque não tinha no currículo de 2005. Aqui nós temos uma normatização de inclusão no currículo, né, e organização pedagógica dos cursos da oferta de disciplinas na modalidade semipresencial. Nós incluímos no currículo de 2016, depois eu vou falar isso, falando um pouco, mostrando o currículo. Aqui tem uma diretriz que é relacionada com os direitos humanos. E aí eu falei para vocês, não, né, eu comentei com vocês, né, quando eu conversei, não era possível a gente fazer isso, incluir tudo no currículo, né, como disciplina. Então, por isso também a gente estabeleceu os seminários que buscam atender essas legislações que a gente não consegue, senão a gente ia ficar com o currículo muito inchado. Então, os seminários atendem e resolvem um pouco desse problema, né? Aqui é uma diretriz sobre educação ambiental. Nós temos disciplinas, mas também podemos fazer no seminário termos abordar essa temática. Aqui é a diretriz em que o curso de vocês, a diretriz maior em que o curso de vocês foi reestruturado, né? O currículo foi reestruturado, que é a de 2015, por isso que eu dei aqui essa ênfase. Mas atualmente nós já temos publicado uma diretriz já com uma modificação na diretriz de 2019, que aí o curso precisa passar por uma nova reestruturação para atender a essa diretriz. Por enquanto, tá? Ainda, né, mas já estamos no período de reformular. Nós estamos ainda sob, esse curso está sob a égide dessa diretriz, que é de 2015. A de 2015, em relação à de 2001, ela alterou a carga horária total do curso, que antes a carga horária total do curso era um mínimo de 2.800 horas. E aí, com a de 2015, a carga horária total do curso passou para um mínimo de 3.200 horas. A diretriz de 2019 manteve essa carga horária total ainda, tá? Então, continua uma carga horária total mínima para os cursos de licenciatura, sendo um mínimo de 3.200 horas. Como que nós organizamos esse currículo, né? O currículo, a gente está ali bem próximo do mínimo, que é 3.000, um total de 3.215 horas, tá? Nós organizamos o currículo e ficou com 15 horas a mais devido à nossa relação carga horária crédito, né? Para quem não sabe ou para lembrar, né? Para quem não tomou ciência disso ou para lembrar, um crédito nosso teórico corresponde a 15 horas. Um crédito prático corresponde a 30 horas. Tá? Então, por essa relação hora-crédito, nós organizamos o currículo e ficamos aí com uma carga horária total do curso de 3.215 horas. E aí nós temos conteúdos químicos e áreas afins, né? Áreas afins, estatística,
matemática, as disciplinas da matemática, disciplinas da física, né? Com um total de 1.500 horas. Nós temos disciplinas pedagógicas puras, tá? Que são aquelas atendidas pelo departamento, pelos departamentos da Faculdade de Educação, né? Nós temos um eixo estruturante do currículo que se chama prática como componente curricular, que é obrigatório, né? Essa legislação que eu falei para vocês, que é de 2015, ela traz esse eixo como um eixo obrigatório para um curso de licenciatura e tem que ter o mínimo de 400 horas, o nosso está com 405. Esse eixo é o eixo que traz as disciplinas que buscam fazer a integração entre conhecimento químico e conhecimento pedagógico. Outro eixo obrigatório é o estágio curricular, né? Essas legislações que foram sendo estabelecidas desde 2001, elas fazem essa diferença porque antes, né, em 63, né, mais ou menos, quando foi instituído o estágio nos cursos de licenciatura, esse estágio ele era compreendido como prática, né? E aí, nos anos 2000, né, a partir de 1996, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, começou a se discutir, né, toda uma concepção de estágio muito diferente daquilo que foi na década de 60, quando o estágio passou a fazer parte do currículo, que antes disso ele não fazia parte do currículo, né? As licenciaturas, elas foram criadas na década de 30 do século passado. Nas licenciaturas não tinha estágio, o estágio começa a partir da década de 60 e era compreendido como prática de ensino. Então, nos anos 2000, no início dos anos 2000, ocorre toda uma discussão sobre isso, e aí se estabelece que deve haver um componente, aliás, um componente não, um eixo estruturante do currículo que se chama prática como componente curricular. Nessa prática como componente curricular, como eu falei para vocês, estão as disciplinas integradoras. Então, instrumentação, uma disciplina nossa que nós denominamos de prática, né, prática curricular, estão disciplinas como informática no ensino de química, estão disciplinas como o TCC, todas as disciplinas que buscam fazer ali uma relação conhecimento químico, conhecimento pedagógico, ou algo que prepara o professor para estar atuando. Ainda temos aqui uma formação complementar, que são disciplinas que não se encaixam em nenhum espaço, né, desses outros, mas ou são disciplinas que elas são obrigatórias, né, que todo currículo tem que ter, isso nós não podemos deixar de fora, ou disciplinas que fazem um contorno do perfil que nós queremos. Então, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, é uma formação complementar, mas é algo que é obrigatório, Libras, né? Libras tem que ter em todo o curso de licenciatura. Então, nós não podemos criar o curso ou criar uma matriz nova sem a disciplina de Libras. Uma diferença que tem entre esse currículo atual e o currículo anterior é que nós temos aqui um conjunto de disciplinas que nós denominamos de eletivas. São um total aqui de 225 horas para serem realizadas, né, de disciplinas eletivas. E, por fim, a atividade acadêmico-científico-cultural, que são 200 horas. Tá? O curso de vocês não tem disciplina optativa. Então, não há necessidade de fazer disciplinas optativas, de cursar disciplinas optativas. Vocês podem cursar uma disciplina optativa para aproveitar essa disciplina como atividade acadêmico-científico-cultural, né, que nós denominamos de atividades complementares. Tá? Então, vocês podem fazer isso. Só tem um porém, né? Por que eu digo isso? Esse porém. Vocês têm que fazer uma escolha de disciplinas que contribuam para a formação do professor. Porque uma vez eu vi uma pessoa
que tinha realizado uma disciplina, cursou uma disciplina, cultura de tecido. E daí pediu para aproveitar. Não foi aproveitada, tá? É de um outro curso que não tem nada a ver com a formação do professor. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque é preciso vocês serem. Vocês veem que o curso é longo, e vocês precisam ser práticos em que vocês vão cursar, né? Porque o mais importante é cursar as disciplinas obrigatórias para não ficar desperiodizado. Acho que foi a Raquel que levantou a mão, pode falar. Ah, foi sem querer, tá bom. Mas eu tenho aí alguma pergunta, alguma dúvida? Larissa. Hum. Hum. Sim, se encaixaria sim. Inclusive, eu não sei se é esse nome especificamente, né? Mas a gente tem uma eletiva com esse nome. Não sei se é esse nome especificamente, mas quando chegar nas eletivas, que eu vou mostrar o quadro, aí você pode dar uma olhada, tá bom? Bom, como eu disse, né, o curso ele é composto de disciplinas obrigatórias e eletivas. As eletivas a gente também chama de optatórias. Por que optatórias? Porque ela é uma optativa no sentido de que você pode escolher, né? Digamos, vou usar como exemplo a Larissa, né? A Larissa quer fazer radioatividade, mas a Raquel não quer fazer, a Raquel quer fazer introdução à filosofia, história, filosofia, enfim. Então, elas são, a gente pode fazer escolhas, mas só pode fazer essas escolhas, por isso que eu chamo de optatórias, só pode fazer essas escolhas num conjunto de disciplinas, que é diferente da optativa. A optativa, eu posso fazer qualquer disciplina de qualquer curso da universidade, né? E nesse caso das eletivas, não, eu só posso fazer disciplinas de um conjunto de disciplinas que são ofertadas pelo departamento, ou, desculpa, pelo curso, que são indicadas pelo curso, tá? Então, essa é a diferença entre eletiva e optativa, mas ela acaba sendo obrigatória, tá? Para fazer. Bem, aqui como a gente estava falando das eletivas, então a gente tem um conjunto de eletivas, as eletivas começam a partir do sexto período, tá? Então, eu digo para vocês fazerem, procurarem não fazer antes, né? A não ser que aconteça, né? Vamos supor, eu estou desperiodizado, não consigo fazer muitas disciplinas porque eu não consegui passar no pré-requisito das disciplinas do semestre seguinte. E tem eletivas que não têm pré-requisito. Então, para eu não ficar sem fazer nada, né? Eu vou matricular nas disciplinas, tudo bem. Algumas dessas eletivas, elas têm pré-requisito também, outras não, outras a maioria não tem pré-requisito. Mas é preciso tomar cuidado porque a gente percebe o quê? Elas começam a partir do sexto período. O que que subentende isso? Mesmo que a disciplina não tenha pré-requisito, o fato dela estar organizada numa sequência que ela vem depois, subentende-se que o professor da disciplina ele pode cobrar os conteúdos, fazer relação com todos os conteúdos que vêm anteriores na matriz do curso, tá? Então, aqui, no sexto período, a gente oferta introdução à história, filosofia e sociologia da ciência e a leitura e redação de texto clássicos da educação química. Aí o aluno pode fazer a escolha em qual das duas ele quer cursar. São disciplinas de sexto período. Disciplinas de sétimo período, a gente tem introdução aos métodos eletroanalíticos e a química ambiental. De oitava, a gente tem introdução à mineralogia,
a Química Analítica Experimental 2, a Química e Caracterização de Materiais Sólidos. No nono período, a Educação Ambiental e Abordagem CTS, a Radioatividade, e aqui a Introdução à Química Forense. E no décimo período, a gente tem a experimentação no ensino de química e as fontes de energia e suas transformações. Algumas dessas disciplinas aqui, elas também fazem parte do curso de bacharelado. Então, se vocês, eu tenho disponibilidade, está sendo ofertada, eu vou fazer lá com bacharelado. Pode fazer. Tem só que observar, mesmo se é o mesmo código, tudo certinho, e né? E aí fazer a matrícula que está tranquilo. Só tem a questão que você vai disputar vaga, porque como não é ofertado para o seu curso, a turma é do outro curso, então você vai disputar vaga com alunos do outro curso, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Era isso, Larissa? Então vamos adiante. Esse curso, né, além das eletivas, ele também tem um diferencial que ele tem as disciplinas que são ofertadas na modalidade semipresencial. Como eu mostrei naquele conjunto de legislações, né, uma dessas legislações era exatamente que uma legislação que permite, possibilita que os cursos possam virtualizar sua carga horária. Quando foi elaborado o projeto pedagógico do curso, naquele momento era permitido virtualizar até 10%, desculpa, até 20% da carga horária total do curso. Com a entrada do governo atual, governo federal atual, esses 20% foi para 40%. Então, o curso pode virtualizar até 40% da sua carga horária total. A nossa carga horária de 3.215 horas está aproximadamente 10% de virtualização. Perguntaram aqui como é a disciplina ser semipresencial, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia e vocês têm tido o ensino remoto, né? E no semestre passado vocês tiveram o síncrono e o assíncrono. Então, isso nós já vivenciávamos nessas disciplinas. O assíncrono, né? Porque aí nós tínhamos encontros presenciais e atividades assíncronas utilizando alguma plataforma. Tá? Então, isso, antes da pandemia, a gente já vivenciava, né? Já tinha essa vivência. Mas quem é que tem essa vivência no departamento de Química? Se vocês observarem, em maioria são apenas disciplinas do ensino, tá? A disciplina de Química Biológica A também é uma disciplina que ela está no currículo como semipresencial. Tá? Quando a gente fez a reestruturação, foi feita uma proposta pelos professores que ministravam, na época, Química Biológica, e veio uma proposta dela ser semipresencial. Então, uma disciplina de 60 horas. O professor estabelece no semestre, vamos supor, né? 20 horas presenciais e 40 horas virtualizada. E aí, para virtualização, né, para as atividades assíncronas, ele aí seleciona uma plataforma que pode ser o Google Classroom, ou pode ser o DQ virtual, plataforma de EAD, que é o Moodle, né, que é onde a gente tem o DQ virtual. Respondeu? Mais alguma pergunta? Bem, eu entreguei para vocês, né, para os calouros, no primeiro encontro, né, que a gente teve, essa distribuição de carga horária. Então, para fazer um esclarecimento, se vocês observarem, vocês vão ver que vocês têm semestre que tem 360 horas, ó, 360, 345, 345.
quando nós estávamos fazendo a reestruturação, nós pensamos nós ficamos com 10 semestres letivos, nós pensamos em reduzir para 9, né? O bacharelado são 9 semestres letivos, de reduzir a quantidade de semestres, porque não é atrativo, né? Hoje a gente vive assim no mundo bem imediato, todo mundo quer fazer logo o seu curso para o mercado de trabalho, né? Nós tentamos. Só que quando nós estávamos finalizando a reestruturação do curso, foi quando foi publicada aquela diretriz curricular que é de 2015, e aí ela aumentava a carga horária. Então, no anterior, que era só 2.800 horas, a gente conseguia. Mas aí, quando aumentou a carga horária o mínima de um curso para 3.200, aí a gente já não conseguiu fazer mais isso. Então, o curso é noturno. Nós só conseguimos organizar semanalmente de segunda a sexta-feira um total de 300 horas no semestre. Então, quando tem mais 360, 345, essa carga horária, quando tem acima de 300, nós precisamos ter disciplinas no sábado. E são exatamente essas disciplinas que são virtualizadas que a gente oferta elas no sábado. Não tem como, né? Porque a aula começa, o horário de aula começa às 18 e vai até às 22. Então, nesse período, a gente só consegue contabilizar semestralmente 300 horas. Acima disso, e se então não coloca aula no sábado, então vamos para um curso que vai ser de 11 semestres letivo, 12 semestres letivo. Eu acho que não é atrativo para ninguém, né? Então a gente fez aí buscamos colocar aos sábados as disciplinas que são semipresenciais. Lembrando que na UFAM, o sábado é dia letivo. É normal, tá? É dia letivo. Bem, eu já comentei sobre isso, sobre a questão dos pré-requisitos, né? Essa matriz, se comparada com a de 2005, ela é uma matriz mais flexível, ela não tem tantos pré-requisitos como a anterior, mas alguns pré-requisitos acabaram ficando. A disciplina que mais tem pré-requisito é a disciplina de Físico-Química 1, tá? A gente também pensou nessa reestruturação de organizar um núcleo básico de disciplinas para que para que vocês, né, a gente tem um grande problema no curso de retenção, de evasão, de reprovação, enfim. E daí nós pensamos de fazer um núcleo básico entre bacharelado e licenciatura. Mas se vocês observarem, outros cursos da Faculdade de Tecnologia também têm disciplinas que são ofertadas para vocês. Quando eu digo isso, é mesmo código, mesma ementa, né? Então, se porventura, que não é o que nós queremos, mas vocês reprovam em alguma disciplina e vocês tiverem disponibilidade, as disciplinas do núcleo básico, que são as disciplinas de química, vocês podem estar cursando junto com a turma de bacharelado ou com outro curso da Faculdade de Tecnologia. A questão é o horário da oferta, que não vai ser à noite, né? Então é preciso ter disponibilidade, e a questão também é que vocês vão ter a concorrência com com alunos de outros cursos, tá? Só lembrando, né? Na primeira matrícula, na primeira solicitação de matrícula, vocês só conseguem enxergar no e-campus disciplinas que são de vocês, do curso de vocês. A partir da segunda solicitação de matrícula, aí vocês conseguem enxergar disciplinas de todos os cursos, tá? Então, atualmente, né, nós temos uma normativa que estabelece 3 solicitações de matrícula, né? Então, a primeira só enxerga do próprio curso, aí a segunda e a terceira são momentos de ajustes. Então, tem esse núcleo básico que a gente pensou exatamente para evitar, né, ou pelo menos melhorar essa questão da oferta, ter oferta dessas disciplinas todo semestre. Na organização desse núcleo básico,
ele foi construído olhando para o currículo do bacharelado. Então, por exemplo, o bacharelado tem agora nesse semestre a Química Geral 1. Vocês não têm, né? Quem é calouro não tem. Mas aí vai ter, aí a gente vai ter a Química Geral 1 no próximo semestre, e aí eles vão ter a 2. Então sempre vai ser assim, sempre vai estar. Mas aí quem, por exemplo, se alguém deles reprovou, pode fazer com a licenciatura, né? É tudo questão também na hora de perceber que não vai ter vaga também, conversar com o coordenador do outro curso. Então, a gente fez essas ofertas alternadas. Então, todo semestre tem Química Geral 1, todo semestre tem Química Geral 2, porque quando não tem na licenciatura, tem no bacharelado. A gente organizou para fazer alternados. E, por fim, comentando aqui, né, que nós não tem na matriz, foi colocado na matriz, na proposta que nós encaminhamos para a Câmara de Ensino, e a PROEG pediu para retirar da matriz, não deixou claro por quê, mas ficou no projeto pedagógico. Eles pediram para deixar como atividade e não como disciplina. Então, o seminário interdisciplinar é obrigatório, está lá no projeto pedagógico do curso, totaliza 30 horas, sendo 15 horas no primeiro período e 15 horas no sexto período. Nós tínhamos, no primeiro momento, a gente tinha estabelecido no segundo período, mas depois a gente percebeu essa questão da quantidade de horas, né, semanais. Bem, o ideal é que a gente queira que vocês fiquem periodizados. O ideal é sempre ficar periodizado, para não depender de outro curso, para quando for fazer a solicitação de matrícula, estar ali logo né, nos primeiros colocados, ficar periodizado para poder cursar disciplinas no período de oferta adequado, para não precisar de disciplinas de curso de férias, para ter um coeficiente de rendimento mais alto, enfim, é ficar periodizado. Agora eu vou passar para a última parte, que é falar algumas orientações. É claro, a gente não dá conta de tudo, né? Para a gente falar, tem muita coisa, né? Que, assim, que pode ser que alguns queiram saber, mas não é possível a gente falar de tudo que é importante, né? Para dar sequência no seu curso, para caminhar no seu curso. Então, uma coisa que eu disse da outra vez, na primeira conversa que eu tive com a turma, e aí eu repito, é ficar atento ao calendário acadêmico. A gente está vivendo um período meio confuso, então tem algumas coisas que não estão no calendário, mas que sempre fizeram parte do calendário, tá? Então, ficar atento ao calendário acadêmico, no calendário vai ter solicitação de matrícula, aproveitamento de estudos, solicitação de disciplinas em período de férias, trancamento de disciplina, trancamento de curso, tudo isso são elementos que estão presentes dentro do calendário. Mas, como eu disse, nesses últimos calendários, algumas dessas informações aí não tem, né? Então, tem o período de solicitação de matrícula e tem o período de aproveitamento de estudos. Nos 2 últimos semestres, as solicitações de disciplina em período de férias não estava presente no calendário, entrou depois, né? A gente foi feito um ajuste no calendário e entrou depois. Nesse calendário agora, no 2021/1, ainda não aparece. Não sei se vai ser inserido depois, tá? Trancamento de disciplina e trancamento de curso saiu do calendário, mas é uma figura que tem, tá? Ela é estabelecida pela Resolução 011 de 2007, né? Na verdade, lá na resolução, o termo aparece como trancamento total. Trancamento de disciplina é eu quero trancar uma disciplina, né? Por algum motivo não é possível eu fazer essa disciplina. Aí tinha um período no semestre que o aluno poderia trancar. E o trancamento total é trancar todo o curso, né? Por algum motivo agora eu não posso, não tenho condições, estou com um problema, não dá para fazer, trancar o curso. Eu acredito que saiu essa figura
essas duas figuras de trancamento de disciplina e trancamento de curso, pelo menos por enquanto, porque apareceu uma figura nova que é o cancelamento de disciplina. O cancelamento de disciplina, eu não vou lembrar agora a normativa, eu não separei, mas vocês podem buscar na página da PROEG, acontecia somente no período de matrícula, no período de solicitação de matrícula, tá? Eu poderia, por exemplo, eu matriculei numa disciplina na primeira solicitação. Aí, na segunda solicitação, eu quero fazer essa disciplina, mas eu não quero fazer nessa turma, eu quero fazer numa outra turma, então eu posso cancelar essa disciplina e fazer a matrícula novamente na outra turma, né? Só corre o risco de não, a não ser que tenha um coeficiente bom, não tenha reprovação, aí pode ser que tenha garantia de conseguir a vaga na outra turma. Mas atualmente, né, diante desse quadro de pandemia, o cancelamento está fazendo parte lá no calendário, um pouco diferente do que a gente via antes. Então, eu trouxe aqui um recorte do calendário atual. Se vocês observarem, né, a gente tem aqui de 1º do 2 a 5/2 é o período de cancelamento de disciplinas, período para o aluno solicitar, né, para o aluno solicitar diretamente no portal eCampus o cancelamento de disciplinas e que esteja matriculado. Então, né, não sei, aconteceu alguma coisa, não vou conseguir cursar, vou cancelar a disciplina. Lembrando, a matrícula é de responsabilidade do aluno, tá? O coordenador, ele não faz matrícula, quem faz matrícula é o aluno. A visão que vocês têm do eCampus, o coordenador não tem. Então, vocês têm que fazer a matrícula de vocês. Se você perdeu a matrícula, deixou de fazer matrícula, deixou de fazer em algum momento, você pode até recorrer à Câmara de Ensino, que nós denominamos pela sigla de SEG, mas pode ser que você não ganhe, tá? Por quê? Porque é de sua responsabilidade fazer a matrícula. E aí tem 3 momentos para fazer a matrícula, né? Primeira solicitação, segunda solicitação e terceira solicitação. A matrícula é automática somente no primeiro período para os calouros, nas disciplinas do primeiro período para os calouros, somente. Aí depois é a responsabilidade do aluno. Em que eu trouxe um outro, né, um outro recorte do mês de março só para ilustrar, tá? Olha aí, nós temos novamente aproveitamento de estudo, né? Nós temos aqui também essa matrícula aqui é onde a gente começa, onde as coordenações começam a fazer a oferta das disciplinas para o próximo período. O que nós fazemos de oferta? Tudo aquilo, próximo período é período par, segundo período. Então, o que a coordenação vai fazer o levantamento, vai fazer o planejamento, né? Vocês verem aqui, o período de planejamento didático-pedagógico, vai fazer o planejamento da oferta. Então, o que a coordenação vai fazer aí? Calma, o que a coordenação vai fazer aí? Ela vai levantar todas as disciplinas que são obrigatórias do segundo período do curso, né? Segundo período, quarto período, sexto, oitavo e 10º, tá? São essas obrigatoriedades que a coordenação tem para fazer a oferta, tá? E o que não pode acontecer? Disciplinas de um mesmo período não podem conflitar entre si, exceto as eletivas que o aluno vai escolher. Mas as demais, de um mesmo período, elas não podem conflitar entre si. Porque às vezes tem gente que chega e fala assim: professora, eu fui fazer a matrícula, mas as disciplinas estão conflitando. Aí a pessoa está fazendo uma disciplina do sexto, uma disciplina do oitavo, que estão conflitando. Elas vão conflitar. O que não pode conflitar é as disciplinas do sexto conflitar com outra disciplina do sexto. Mas de períodos diferentes não tem como, tá? Sim, período de não está previsto nesse calendário período de férias, de curso de férias, não está previsto. Podem ver que não está previsto, não tem aí momento, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda. E não tem momento ainda de solicitação, tá? Vocês podem procurar, eu já olhei o calendário, alguém fez uma pergunta no grupo dos coordenadores e não tem período de curso de férias, nem para a gente planejar.
Comentar um pouquinho, não sei se tem gente aqui que é quase finalista né? A gente tem aqui a contagem de créditos e expedição de diplomas, né? Esse período que são os possíveis finalistas pedirem contagem de crédito. Só fazendo uma observação que contagem de créditos o, o aluno vai requerer para a PROEG, para a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, tá? No entendimento dele, ele já concluiu tudo e ele vai ser finalista. Só que no sistema ainda não aparece 100% da sua conclusão de carga horária. Então, ele solicita, né, lá para a PROEG a contagem dos seus créditos. Às vezes, por quê? Ele está fazendo a previsão de ser finalista, mas ele pediu um aproveitamento de estudo que ainda não foi processado, né? E aí ele coloca essa observação no documento de solicitação, tá? Então, isso daí não tem nada a ver com contagem de horas de atividade complementar. Contagem de horas de atividade complementar é realizado dentro da coordenação de curso, aquela comissão que eu mostrei lá no início da apresentação, né? Que é uma comissão de estágio de atividades complementares. Atualmente, o professor Paulo é o presidente dessa comissão. A gente tem um momento em que a gente recebe os pedidos para contar as horas das atividades complementares, que é o coordenador que lança nos históricos dos alunos, mas o coordenador só lança depois que foi feito uma análise pela comissão, tá? E eu oriento para vocês fazerem esses pedidos somente a partir de oitavo período, oitavo, nono período, não fazer isso antes, senão vai ficar pingando um pouquinho, 15 horas aqui, 10 horas ali, então juntem, vão guardando todos os comprovantes, certificados, tudo aquilo que for realizando e peçam a partir do oitavo período. Sétimo período, oitavo período já pode pedir. Uma outra orientação também que eu dou, perder uma aula ou uma avaliação, né? O que vai nos orientar como fazer é a resolução 048 de 2009, né? Do CONCEP UFAM. Então, aqui eu trouxe só um recorte dela, né? Perder uma aula. Bem, não tem abono de faltas, tem justificativa de faltas, tá? Então, não tem abono de faltas. O professor não faz abonos de faltas, tem justificativas de faltas. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Ah, mas o professor abonou minha falta. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero nem saber, eu não quero nem ouvir, tá? Porque não existe essa figura, tá? Essa figura jurídica não existe. Então, por isso que eu estou dizendo, eu não quero nem. Eu não ouço nada, eu não vejo nada, tá? Então, não me falem isso. Mas eu perdi uma avaliação, tá? Eu perdi uma avaliação. Aí tem que ver quais são os casos em que eu tenho direito à prova de segunda chamada, tá? Então, aí o artigo 1º. O aluno que não comparecer a quaisquer dos exercícios escolares, que é o nome, né, dado para aquelas provas ou avaliações parciais, ou do exame final, nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar a segunda chamada das avaliações por disciplina, desde que apresente a coordenação do curso no prazo de 3 dias úteis contados da realização de cada avaliação, requerimento devidamente assinado por ele, familiares ou por seu representante legal, justificando o motivo do não comparecimento. Tá? Então, assim, não adianta procurar a coordenação para fazer esse pedido depois que já passou uma semana, 2 semanas, um mês. Por quê? Porque eu não vou poder, eu não tenho como solicitar para o professor fazer a segunda chamada, porque já passou o prazo estabelecido pela normativa. Então, quando for desse jeito, conversem diretamente com o professor. Tem professor que é mais burocrático, vai dizer para vocês, procurem a coordenação. Tem professor que já até previu alguma substitutiva, né, alguma avaliação substitutiva no seu planejamento. Então, primeira coisa é logo conversar com o professor, tá? Conversar com o professor, entrar em contato. Daí, dentro desse prazo de 3 dias, procurar a coordenação, que aí eu dou os devidos encaminhamentos, tá? Mas é preciso observar,
essa questão do prazo, né? É uma coisa. É preciso observar também o que ele considera que é o motivo, tá? O que é considerado na resolução que é o motivo para solicitar a segunda chamada. Então, eu coloquei dois incisos desse parágrafo primeiro, né? E aí o primeiro inciso diz: doença de caráter infecto-contagiosa, traumatismo, distúrbios agudos e outras condições de saúde comprovados mediante apresentação de atestado fornecido por profissional da saúde regularmente habilitado na forma da lei. Então, é uma situação. Uma segunda situação, no inciso 2, participação em manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar. Tem outros, tá? Lá na resolução. Busquem a resolução porque tem outros incisos que trazem outros motivos, ok? Mas é preciso fazer isso, tá? Bem, como eu estou falando de perder a aula ou perder a avaliação, daí eu vou falar aqui, né, a figura da reprovação por frequência, que é como nós denominamos. Na verdade, é a falta, né? A pessoa ficou reprovada por falta. Mas a figura que aparece para nós, né, é a reprovação por frequência, né? Então, até 25%. Acima de 25% da carga horária total, seja no número de faltas, já está reprovado, tá? E isso daí vai ter um impacto negativamente direto no processo de matrícula, porque quando vocês pedem a matrícula, quando vocês solicitam a matrícula numa disciplina, vocês ainda não estão matriculados, vocês têm ali uns 3 dias de solicitação. Depois o sistema fecha e aí é quando vai ser processada a matrícula. E aí a matrícula vai ser processada no sistema para fazer um ranqueamento dos estudantes de acordo com os critérios que tem. Então, um desses critérios é a reprovação por frequência, que joga o aluno lá para baixo, né? Então, às vezes, sei lá, tem uma turma que tem 25 vagas e tem 30 pessoas pedindo. Mas aí eu tenho reprovação por frequência, meu coeficiente de rendimento é baixo, e aí eu não consigo ocupar uma vaga dessa. Tá? Então, é preciso ficar atento para isso. Procurem não reprovar. Tá? Eu sei que às vezes acontecem problemas na vida da gente que são, né, estão acima das nossas condições ali naquele momento de resolver e a gente acaba atrapalhando, né, o nossa vivência acadêmica. Mas é isso que eu peço para vocês, procurem não reprovar. Bem, para a gente fechar essa conversa, poucos me perguntaram alguma coisa, tá quase um monólogo. Eu trouxe aqui, né? Aí eu quis fazer o recorte mesmo, né? Porque né, de vários trechos, porque eu acho que é mais interessante. É a resolução 069 de 2010, que ela regulamenta o processo de oferta de disciplinas em períodos especiais, né? Que é cursos de férias. Então, como é que funciona, né? Caberá aos departamentos, coordenações acadêmicas decidir sobre a possibilidade de oferecer o ensino de qualquer disciplina em período especial, com base em solicitação feita pela coordenação do curso, respeitadas as limitações fixadas nesta resolução, né? Então, a coordenação do curso vai fazer a solicitação. Então, não adianta vocês procurarem professor, procurarem departamento, tem que ser pela coordenação, porque o perfil que cria a disciplina no sistema é o perfil do coordenador, tá? O conteúdo programático, carga horária e os créditos da disciplina oferecida em período especial deverão ser iguais aos da disciplina oferecida em período regular, né? Então, não há nenhuma diferença. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não indico, eu não oriento para fazer uma disciplina no período de férias. A não ser que, né? Ah, mas eu estou desperiodizado, ou se eu conseguir essa oferta dessa disciplina, eu sou finalista, vou colar grau, enfim, né? Aí é situação de cada um. Mas por que que eu digo isso? Porque
o nosso tempo de aprendizagem é muito diferente do sistema educacional. E às vezes eu quero só para cumprir tabela, porque eu preciso dessa disciplina, mas ou eu quero aprender. É uma reflexão para você, para cada um de vocês fazerem. Quando eu fui aluna de graduação, eu fiz uma disciplina de férias. Eu me arrependi amargamente. Eu aprovei, tá, gente? Mas eu me arrependi porque eu achei que não foi valoroso para minha aprendizagem. E daí nunca mais fiz nenhuma disciplina de férias, tá? O aluno poderá cursar no máximo 2 disciplinas em período especial, de forma consecutiva, respeitados os pré-requisitos. Então, tendo oferta, vocês podem cursar, podem fazer matrícula em até 2. O parágrafo 1º desse artigo 4º, né? Ao cursar 2 disciplinas, estas não deverão ter mais que 80% da carga horária cursada concomitante e não poderá haver dependência de pré-requisito entre elas, tá? Não pode ter pré-requisito entre uma e outra, não dá, na verdade nem a matrícula não deixa, né? Não será permitida a matrícula do aluno durante ou após a realização da disciplina em período especial, conforme a Resolução 026 de 2007 do CONCEP. O que significa isso? Eu perdi o processo de matrícula para a disciplina de cursos de férias. Perdeu, está perdido. Não vai poder matricular. A disciplina já iniciou, já teve o processo de matrícula, não vai poder, não adianta procurar a coordenação, porque vocês já viram que a resolução não permite. Então, não vai poder matricular mais. Então, tem que ficar atento. Se vai ter oferta, tem que ficar atento. Não será permitido trancamento nem cancelamento de matrícula em disciplina oferecida em período especial, né? Eu fiz a minha matrícula na disciplina de férias, mas aconteceu alguma coisa e não, né, estou impossibilitada, não quero mais fazer. Não tenho como trancar, não tenho como cancelar. Vai ficar com a reprovação, tá? Infelizmente. Aqui da oferta. Poderá ser oferecida disciplina obrigatória ou optativa de todos os cursos de graduação, desde que o número de aulas expositivas e práticas não ultrapassem por semana 24 horas. O que significa isso? A gente consegue fazer oferta de disciplina de 30 horas, disciplina de 60, tem alguma disciplina de 45 também, até 75, nem 75. A partir de 75 já não dá mais para fazer oferta, tá? Já não dá mais para fazer oferta. 90 não dá para fazer oferta. Então, disciplinas de 90 horas não dá para ofertar em períodos de férias, porque aí a gente vai ultrapassar essas 4 horas. Uma disciplina de 75 horas, a gente vai ter que ofertar 5 horas por dia. Então, ao final da semana, eu vou estar com 25 horas e não 24. E uma disciplina de 90, eu vou ter que ofertar 6 horas por dia. Então, não dá para fazer oferta dessas disciplinas. Eu não vou lembrar agora se tem alguma disciplina de vocês que tem essa. Porque antes tinha uma orgânica experimental de 90 horas. E também tinha as físicas, né? Que antes era a física geral experimental A e a geral experimental B, que eram de 90 horas. Mas agora, para esse curso atual, a gente retirou isso. Então, não vejo esse problema. Parágrafo único. Não poderão ser oferecidas nos períodos especiais as seguintes disciplinas: trabalhos de conclusão de curso, monografia, estágio e disciplinas que requeram prática de campo. Então, esse daí não pode ter oferta. E aí, como eu falei anteriormente, né? Nenhuma oferta de disciplina poderá exceder a 4 horas de aulas diárias. Então, fora de cogitação, disciplinas acima de 60. Bem, aqui sobre o procedimento, só para vocês entenderem como é que funciona, né? Esse artigo 8º, constatada a necessidade da oferta de disciplina em período especial e obedecendo ao calendário acadêmico, os seguintes procedimentos administrativos deverão ser adotados. Como é que eu vou ver, como é que o coordenador vai perceber essa necessidade?
Pode ser o coordenador faça um estudo, que nem semestre passado, né? Eu tinha feito esse estudo e eu sabia da necessidade da oferta de 2 disciplinas para o período de férias e me comprometi com essa oferta, né? Mas pode ser uma demanda dos alunos, tá? Pode ser uma demanda de vocês se organizarem e solicitarem. A questão é que neste semestre o calendário não prevê período de oferta de curso de férias, tá? Mas é assim que acontece. Então, a coordenação às vezes precisa ser provocada, né? Os alunos se reunirem e fazerem uma solicitação e justificarem o motivo dessa solicitação. Tá? Fazer um documento com assinatura com os nomes de todos que estão requerendo essa disciplina, anexarem os históricos, porque aí o coordenador precisa analisar o próximo passo, né? Que aqui é o procedimento para ofertar. O próximo passo é esse pedido dos alunos é o coordenador levar para a reunião de colegiado de curso, né? Destacar na reunião de colegiado de curso a necessidade, a partir da avaliação que ele fez, da análise que ele fez dos históricos dos alunos. Aprovando na reunião de colegiado, ele quer fazer a oferta, aprovando na reunião de colegiado, ele envia essa documentação e faz a solicitação para o departamento que vai atender a essa disciplina. E aí o departamento tem suas regras e o departamento vai, em reunião de colegiado, dizer se aprova ou não. Por quê? Porque período de recesso, os professores estão de férias, então o departamento que vai atender a disciplina tem que saber se vai ter professor para atender, para ministrar a disciplina, tá? Então é todo esse processo. Às vezes, já aconteceu situação que os alunos fazem o caminho inverso, né? Eles falam com o professor, já aconteceu do professor nem lembrar que ele tinha marcado férias naquele período. E aí aí eles falam com o professor, não passa pela coordenação, e quando chega lá no departamento, a primeira coisa que o chefe vai fazer, cadê o documento do coordenador? Reprova, tá? Então, é esse o passo. Toda e qualquer situação que vocês queiram resolver, vocês precisam primeiro passar na coordenação de curso. Esse semestre teve 2 alunos que fizeram um pedido de matrícula em disciplina após, né, momentos de ajuste para a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. O que que mandaram um e-mail, o que que a Pró-Reitoria fez? Devolveu para mim. Porque a análise tem que partir do coordenador. Então, mesmo que você queira fazer direto, não queira nem conversar com o coordenador, não vai adiantar, porque vai voltar, tá? Então, esse é o caminho. Então, se eu quero pedir disciplinas de férias, é preciso ver qual é a demanda de vocês, alunos, né? Provocar a coordenação, entrar com essa demanda, com a devida justificativa, e aí o coordenador analisa isso, leva para a reunião de colegiado do curso e, aprovando tudo, leva para a reunião de colegiado de departamento. Aí lá no departamento, cada departamento tem os seus critérios, tá? O departamento de Química já decidiu que só atende pedidos de disciplina de férias lá em algumas situações lá já especiais. É aluno finalista, é aluno que já foi jubilado e teve reversão de jubilamento, tem umas situações especiais. Já teve situação de que o professor colocou seu nome para ser professor de disciplina de férias e o departamento negou, tá? Eu não entendi, deixa eu dar uma olhada aqui. Não tem uma demanda mínima de solicitante. O que tem, na verdade, é assim, qual é o caso, qual é a situação? Nós já tivemos um pedido de uma oferta, na verdade, foi um pedido de um aluno, e a gente abriu a oferta para mais alunos, porque outros alunos poderiam cursar, mas o pedido foi só para um aluno, foi atendido. Era um aluno que ele já tinha sido jubilado, tinha entrado com recurso e ganhou a reversão do jubilamento, e ele tinha um prazo ali para ele concluir o curso.
E daí a gente conversou, dialogou e conseguiu a oferta da disciplina. Então foi só um aluno que pediu, mas aí criamos, nem lembro, acho que foram 15 vagas, 20 vagas, mas era só um pedido de um aluno. Isso é muito, como é que eu posso dizer? Isso é muito relativo, né? Às vezes tem departamento porque pergunta assim, ficaram muitos alunos reprovados? Aí o coordenador diz sim, então a gente vai tentar fazer a oferta para ver se atende, né? Para também não ficar um monte de aluno retido, muitos alunos retidos, né? Que não conseguem caminhar no curso, tá? Bem, gente, era isso que eu queria conversar com vocês, que eu queria passar algumas informações, dar uma visão para vocês um pouco do curso. Espero que venha a contribuir, né, mais para frente. É sempre muita informação, tá? Então, na verdade, assim, para quem tá ainda, quem é calouro, né, para quem já está aí no terceiro período, já bateu um pouquinho cabeça, já aprendeu algumas coisas, né? Aprendeu na prática, na vivência, né? Embora a gente ainda não tenha essa vivência mesmo presencial, né? Mas para quem está iniciando aí que é calouro, é sempre muita informação mesmo, tem muita coisa, e às vezes a gente vai aprendendo, conhecendo é, durante a trajetória que a gente tem no processo formativo, né? Porque vão aparecendo os problemas, as situações, e aí é que a gente vai buscando, às vezes, se informar do que é necessário para resolver ou para conduzir, né? Eu agradeço a participação de vocês, mas eu me coloco ainda à disposição para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta. Todo mundo tímido, ninguém tem pergunta, ninguém ficou com dúvida nenhuma, tá tudo ok. Bem, gente, então, próxima semana é o pró-reitor de ensino de graduação, professor Davi Lopes. Na outra semana, a gente vai dar uma quebrada nessa questão de informações sobre a UFAM e a gente vai trazer um professor de uma outra instituição, né, que ele já concordou, que ele vai falar um pouco sobre jogos, né, gamificação, enfim, informática no ensino, né, ou, ou tecnologias, né, melhor colocar assim, tecnologias digitais, né, da informação e comunicação no ensino, tá? Então, semana que vem, espero o professor Davi também, eu dei a opção para ele, né, de poder gravar, mas ele disse que ele prefere fazer um online também, tá? Então, agradeço a participação de vocês, a atenção. Uma boa noite a todos.